importância do metal pesado na vida das pessoas? Qual é a mensagem certa a ser passada? Quais são as atitudes dos metal stars, se é que podemos chamar assim, que devem ser reproduzidas pela sociedade? Pois é, pergunta difícil, né? Mas se dependesse do black metal, certas normas e condutas já teriam sido extirpadas da nossa sociedade. A começar pela moral cristã e todo o seu simbolismo. Falar sobre o black metal e sua história é uma questão delicada, que divide opiniões dentro do mundo do metal. Tarefa essa que, nesse primeiro momento e atual fase do canal, nem vou me prestar o serviço de fazer, por razões óbvias. Primeiro, pelo fato de eu precisar de mais fontes e isso carecer de depoimentos e figuras-chave. E segundo, porque vamos nos atentar a uma figura que foi a base de algo bem maior. Christian Vikernes nasceu em Bergen, na Noruega, em 73. O seu fascínio pelo mundo da fantasia obscura veio pelo seu gosto em jogar RPG na adolescência. Jogos como Advanced Dungeons and Dragons e Middle-earth Holy Plane foram o fio condutor para o nome de seu primeiro projeto, entre os anos de 88 e 89. Uruk-hai, que anteriormente se chamava Kalashnikov, nome do modelo de fuzil favorito de Varg. Esse é o nome dos White Orcs de Sauron, numa tradução literária, raça dos orcs, na língua negra, o idioma de Mordor. Varg já tinha conhecido o Batalha quando ele era criança, lá por volta dos seus 12 ou 15 anos, mais ou menos, e foi uma situação bem tensa. Simplesmente um moleque apontou uma Magnum 375 na cabeça do Vargão, porque ele tinha achado que o Varg tinha chamado ele de gordão. Varg negou e falou, não cara, na verdade estou xingando o seu amigo. O moleque abaixou a arma, olhou pra ele e falou, ok, e saiu andando. Eles criaram uma amizade um tempo depois, e o moleque assume então as bateras dessa banda dele. O baixista, segundo o depoimento do Varg, entrou, mas porque queria fama, né, queria ser o rockstar e sair comendo a mulherada por aí. E o Varg até ilustra e fala, pô, eu achava que na verdade deveria tocar guitarra, porque são os guitarristas que comem a mulherada, né? Baixista não tem muita popularidade. Um tempo depois ele conhece o pessoal do Old Funeral, que era uma galera que realmente levava o negócio a sério. E aí o Uruk-hai deixa de existir. Varg toca com o Old Funeral por 2 anos. A banda levava o Old no nome, pois já existia uma banda com o nome de Funeral. E como eles já existiam antes deles, passaram a se chamar de The Old Funeral. Por essa banda passaram alguns nomes que depois viriam a ficar conhecidos no mundo Black Death, como o Abath, que tocou baixo nos primórdios, e depois, já nos anos 2000, no retorno da banda. Quando Varg deixa a banda, retorna com Uruk-hai, mas agora sob o nome de Burzum, e reaproveita alguns riffs do antigo projeto, porém sem nenhum outro músico, e passa a trabalhar sozinho, ou seja, a banda é um projeto de um homem só. Acabei
cabeça de Vikernes, como a de todos os adolescentes do mundo, era estimulada pela fantasia e ele canalizou isso para dar vida a cada detalhe de sua nova banda. Burzum é uma palavra da língua negra também. Está impressa no anel de Sauron, que faz parte de uma sentença que significa dar vida a cada detalhe de sua nova banda. Burzum é uma palavra da língua negra também. Está impressa no anel de Sauron, que faz parte de uma sentença que significa um anel para atrair todos eles e uni-los através da escuridão. Sua relação com a fé cristã era de contestação, pois o cristianismo demonizava as antigas tradições, simbologias e deuses pagãos, que pela visão deles representavam o mal, ou seja, as sombras. Para Varg, então, as sombras seriam sua inspiração, justamente por conta de sua admiração pela cultura tradicional de seus antepassados, que ele julgava ter sido distorcida pelo cristianismo. Escuridão para Varg na verdade era luz, porque no contexto cristão, toda aquela cultura magnífica da Noruega não cristã eram na verdade demônios, a escuridão que deveria se transformar em luz através do ponto de vista do cristianismo. Entenderam então o que significa escuridão para o Varg? Vocês conseguem fazer agora essa associação com o termo black metal? Sacaram o que eu quis dizer? Tudo era na verdade uma questão de resgate das antigas tradições dentro de um contexto fantasioso na cabeça de um adolescente. Traduzindo a priori, lá no começo, black metal não tem relação nenhuma com o satanismo, mesmo porque o conceito de diabo é um conceito, uma simbologia cristã, o que seria totalmente contraditório, haja visto a importância que o Varg dava ao resgate de suas antigas tradições, das origens de sua cultura. Resumindo, satanismo e black metal é uma distorção do movimento, mas foi algo inevitável por conta do crescimento da cena. Varg adota o pseudônimo de Koltksnak, e conforme seu novo projeto ganha fama e ele concede entrevistas, sempre utiliza esse nome. Christian, seu nome original, vinha do grego, que significa Christus. Quando as pessoas descobriram de fato seu nome, começaram a fazer essas associações, e então ele muda legalmente o seu nome. Outra figura-chave para o cenário black foi Euronymous, pseudônimo utilizado por Arseth, guitarrista da banda Mayhem. O guitarrista fundou uma loja em 91 chamada Helvet, que em norueguês quer dizer inferno, que ficou famosa pelo encontro de várias bandas e músicos expoentes da cena black, como Imperator, Dark Throne, Thorns e, é claro, o Burzum. A relação de Varg com Euronymous começa com uma amizade, onde o guitarrista até gravou o primeiro disco do Burzum. Quando ele lançou a sua gravadora, Death Like Silence Productions. Mas em 93, a relação deles é abalada pela primeira prisão de Varg. No mesmo ano, um dos maiores jornais impressos da Noruega, o Bergens Tidende, trouxe o black metal para os olhos da grande massa. Em uma entrevista dada por Varg com seu pseudônimo, ele afirmou ter queimado a igreja de madeira Fantoft e uma série de outras igrejas em uma onda de crimes que aconteceu no ano anterior. Segundo Varg, a entrevista foi forjada e tudo era uma mentira criada para impressionar as pessoas e atrair holofotes para a loja de Arseth, que estava ruim das pernas. Embora ele não tenha sido condenado pelos crimes na época, ficou preso por 6 semanas, e enquanto ele estava preso, Euronymous fecha as portas da loja. A família de Euronymous, com medo, manda ele fechar a loja por conta de toda aquela repercussão negativa. Quando Vikernes sai da cadeia, ele corta relações com Arseth, justamente por ele não ter tirado proveito de tudo
tudo aquilo. E no final quem pagou o pato foi ele. Ali começa a aumentar a tensão entre eles. E segundo o próprio depoimento do Varg, ele disse que as pessoas que estavam ali no cenário,